E aí, gente, vocês estão bem? Espero que sim. Estou passando aqui para poder falar desse livro que eu li, fazer um comentário a respeito daquilo que me chamou a atenção e poder recomendar uma leitura para você, um livro chamado Marcado por uma Aliança, de André Ricardo, um livro que um amigo me emprestou, fez questão que eu pudesse ler. E de fato foi uma leitura muito proveitosa, uma leitura muito boa, e a minha gratidão ao meu amigo Léo, que me fez questão aí de emprestar esse livro e poder fazer essa leitura, uma leitura que vai falar a respeito de aliança, de compromisso, de pacto, e um assunto muito importante, muito necessário. Aparentemente até mesmo parece ser um assunto muito antigo, muito arcaico, como falam as pessoas, e enfim, mas é um assunto, um termo que precisa ser compreendido, um termo que precisa ser estudado e principalmente praticado nas nossas vidas. O livro Marcado por uma Aliança vai falar a respeito de como as alianças, os pactos, os compromissos, eles marcam a vida das pessoas. Interessante que ele tem vários capítulos aqui, mas eu quero destacar três, mencionar três e comentar um pouquinho só a respeito deles, porque realmente são coisas muito interessantes e que abriu a minha mente para poder compreender mais a respeito desse assunto. O primeiro capítulo que eu quero falar a respeito aqui desse livro é o capítulo que fala sobre o fator carmesim. E é interessante porque o autor traz na introdução do livro que a maior aliança que foi feita já na Terra foi a aliança de Jesus com a humanidade. De fato, quando nós olhamos e estudamos o que Jesus fez, o pacto que ele fez, a nova aliança que ele propôs através daquilo que ele viveu, como ele morreu e como ele ressuscitou e o que ele prometeu para todos aqueles que estivessem dentro dessa aliança, o autor vai mostrar que essa é a maior aliança feita na história e o como essa aliança marcou o mundo, marcou as pessoas, porque nós vemos que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, tamanho o poder, de uma aliança feita, tamanho o poder de uma aliança feita e principalmente feita no sangue de Jesus, uma aliança que tinha essa questão, a questão de compreender o poder de uma entrega, de um compromisso, de um pacto feito com vida, pacto feito com sangue e feito por Jesus. E no primeiro capítulo ele vai falar, o capítulo que eu quero destacar para você aqui é o fator carmesim. O fator carmesim é muito interessante porque esse termo carmesim é citado, mencionado por toda a Bíblia. Você vê menções desse carmesim. E o carmesim, ele nada mais é do que uma tintura de um vermelho vivo. Um vermelho vivo é uma tonalidade de cor de um vermelho vivo, o vermelho carmesim. E o autor vai mostrar da onde que vem esse carmesim, da onde que vem, como que é o processo para que essa tintura, essa tonalidade, essa cor, ela venha surgir. E aí ele vai fazer uma comparação, ele vai mostrar, ele vai explicar o fator carmesim no sentido de como que surge e depois ele vai fazer uma relação com a própria aliança que Jesus fez. E esse fator carmesim é muito interessante porque tem uns salmos que a palavra de Deus vai citar. Se eu não estou enganado, o Salmo 22:1 é um salmo profético, messiânico, falando sobre a pessoa de Jesus. Ele vai citar a palavra verme. E lá nessa palavra verme que ele menciona, na verdade a tradução ali, o original, mostra que era uma lagarta, uma espécie de uma lagarta, chamada no ramo científico aí como Coccus ilicis, e essa lagarta ela tinha todo um processo que quando ela iria fazer o processo de gerar ali a vida, o processo de ovulação, ela se agarrava muito firmemente num carvalho, numa madeira, e ela ficava ali chocando os ovos dela, ali, e ela ficava firme naquilo até que esses ovos pudessem seguir o seu próprio ciclo de vida e aí poder gerar, enfim, poder perpetuar a espécie dela. E quando ela fazia todo esse processo de ficar ali, com uma incubação ali para os ovos, até que os ovos pudessem se desenvolver, ela morria. E quando ela morria e ela secava, era dali que as pessoas tiravam essa tintura carmesim.
dessa lagarta que ficava presa numa madeira, e era dali que saía essa tintura, esse vermelho vivo aí. Quando ela morria e ela secava, extraía dela essa tintura, essa tonalidade carmesim. E isso fez com que durante toda a escritura os judeus eles compreendiam muito da onde que vinha esse carmesim, e o autor ele faz essa relação, o como Jesus, né, também foi preso aí num madeiro, foi preso numa cruz, e o como ele, ao morrer, na verdade saiu dele ali, ele deu de fato o seu sangue, e como esse sangue vivo pôde gerar uma aliança, pôde gerar vida. Então esse primeiro capítulo que me chama a atenção é muito interessante a respeito do fator carmesim. O segundo capítulo que me chamou a atenção foi a respeito da síndrome do beta. E ele mostra no livro que o beta é um peixe ornamental, um peixe muito bonito, um peixe muito resistente, que consegue viver com pouco oxigênio, enfim. Ele tem várias características, porém é um peixe, o que mais chama atenção é que ele não consegue se relacionar com ninguém, ele não consegue se relacionar com outros peixes de uma maneira amistosa, ele não consegue ficar perto, convivendo no mesmo ambiente com outros peixes, ele não consegue nem mesmo com os peixes da sua própria espécie. Ele cita no livro aqui que até para fazer o acasalamento, até no processo de, né, gerar ali, perpetuar a espécie desse peixe, tem que ter feito todo um cuidado, tem que seguir todo um protocolo, porque ele mata a própria espécie, ele não consegue conviver, né? Então ele tem que estar pouco estressado, ele tem toda uma questão para que ele possa ali acasalar e perpetuar a espécie. E ele vai trazer, dentro desse contexto, desse entendimento da síndrome do beta, o como existe de fato isso também na vida das pessoas, ou como as pessoas, ao não compreender o poder de uma aliança, a necessidade de uma aliança, essas pessoas passam a ser semelhantes a esse beta, a esse peixe. Elas passam a ter essa síndrome de não conseguir se relacionar com ninguém, não conseguir se ter aliança com ninguém, não consegue desenvolver aliança com Deus, não consegue ter aliança com a sua família, não consegue ter aliança com seus amigos, com a sua comunidade, enfim. E ele traz essa questão muito interessante, mostrando que como existe também uma atividade espiritual maligna para provocar essa questão de as pessoas não desejar ter aliança, elas fugirem da aliança, elas ficarem fora da aliança. E o fato é que quando se fica fora de uma aliança, você não tem resguardo, você não tem proteção, você está exposto e você será facilmente abatido, você será facilmente derrotado se você é alguém que não tem aliança. Um outro capítulo que eu quero destacar, e é o último, é a respeito dos recabitas. E isso é uma coisa muito interessante. Ele resgatou e usou, dentro desse capítulo, a questão dos recabitas. Quem que era esses recabitas? Era um povo, um clã, uma família em Israel. E esses recabitas, eles eram descendentes de Jonadab e de Recabe. E Jonadab, se eu não estou enganado, ele é o líder dessa família que vai propor, ele vai fazer uma aliança com toda a família deles ali, ele vai fazer um pacto, e o pacto era que eles não beberiam vinho, eles também eles morariam somente em tendas, não morariam em casas, e eles também não plantariam e nem possuiriam vinhas. E o interessante é que eles estavam cumprindo, os recabitas, essa família estava por anos, por gerações, eles estavam cumprindo essa aliança que eles fizeram com um familiar deles. Eles estavam realmente nesse pacto de não beber vinho, de não morar em casas, e eles perpetuaram isso durante as gerações. E o Senhor vai usar esse exemplo, quando Deus vai usar o profeta Jeremias para advertir Israel, ele fala para chamar os recabitas, e ele vai mostrar para Israel, olha só Israel, como que esse povo aqui, essa família, estão há anos vivendo numa aliança dada por um homem, dada por um familiar deles, o como eles são fiéis, à aliança que eles fizeram lá atrás,
sendo que a palavra foi de um ser humano, foi a palavra, né, de um familiar. Olha como eles consideram, eles respeitam e eles andam baseado dentro dessa aliança. E olha só como vocês, que são o meu povo, não considera a minha aliança, não considera a minha palavra. Eu sendo Deus, vocês não consideram a minha palavra. Então assim, ele traz essa questão dos recabitas e ele fala tantas outras coisas muito interessantes. Enfim, a conclusão desse conteúdo aqui, desse vídeo, é muito interessante. Se você quer aprender a respeito de aliança, de compromisso, entender esse assunto tão importante, eu recomendo essa leitura aqui, Marcado por uma Aliança. Um livro muito bom que vai abrir a sua mente para entender a importância desse assunto. Eu tô aqui e uma das séries dos vídeos que eu faço é esse sobre livros que eu li, faço comentários sobre o livro, recomendo, e eu desejo que você se desperte para buscar conhecimentos, para transformar esses conhecimentos em atitudes e verdadeiramente usar tudo isso na prática para que a sua vida melhore, para que a sua qualidade de vida melhore. Se esse vídeo te abençoou, fez sentido para você, te acrescentou algo e você não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva, peço também para que você curta esse vídeo, para que a plataforma possa mostrar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam ser incentivadas a ler e, mais do que ler, colocar em prática os aprendizados e os conhecimentos para que a vida seja vivida com qualidade. É isso, muito obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo, valeu!